Cariocão na Globo. É, qual é? Se liga, mané. Cariocão na Globo. Sem chutão, mas só no jogo. Cariocão na Globo. Você que se liga na Globo, rodada decisiva no Campeonato Carioca. São imagens ao vivo do Estádio da Cidadania em Volta Redonda. Confronto direto por uma vaga na fase semifinal entre Madureira, que é o quarto, e Fluminense, que é o quinto. Por falar em posições, os 8 jogos acontecem simultaneamente. O Madureira está em campo, trazendo um dos artilheiros do campeonato, Deiraí, o Rodrigo Pinho. Eu tô aqui no estúdio especial do Esporte da Globo com Arnaldo César Coelho. Beleza, Arnaldo? Boa noite a todos. Juninho Pernambucano nos comentários. Fala, Juninho. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Rodada de fogo. Então vamos fazer o seguinte, vamos mostrar para você agora a classificação do Campeonato Carioca. O que tá em jogo nesta rodada. Vamos botar aí a classificação do Campeonato Estadual. 15 rodadas vão se completar hoje. A melhor campanha por enquanto é o Flamengo. Se vencer, será o campeão do primeiro turno da Taça Guanabara e vai levar a vantagem dos empates para a fase semifinal e no eventual final. O Botafogo ainda luta para ser o campeão. Tem que vencer e o Flamengo perder o seu jogo. O Vasco tem 30 pontos, depende de um empate para matematicamente garantir a classificação. E aí Madureira com 30 e Fluminense com 28 lutam diretamente pela última vaga, digamos assim, né? Porque o Madureira joga pelo empate, o Fluminense tem que vencer. E aí você olha lá para a parte de baixo da tabela, o Barra Mansa perdeu 15 pontos, tem menos 7, hoje está rebaixado, mas cabe recurso ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então Boa Vista, Cabo Friense e o Tigres estão lutando para escapar do rebaixamento. O Nova Iguaçu nesse momento seria o time rebaixado. A rodada é essa, o Walter vai jogar hoje, já que o Fred está suspenso. A rodada é essa, os 8 jogos simultaneamente, Madureira e Fluminense no Estádio da Cidadania, Vasco e Volta Redonda em São Januário, Botafogo e Macaé no Engenhão, Nova Iguaçu e Flamengo em Macaé, o Tigres enfrentando o Barra Mansa, Cabo Friense e Bom Sucesso, Bangu e Resende, Boa Vista e Friburguense. Além do Estádio da Cidadania, os outros times grandes estarão em campo. Vamos dar uma passada nos estádios, onde a bola vai rolar, valendo a luta. Primeiro em Macaé, onde se o Flamengo vencer será o campeão da Taça Guanabara. O time está entrando em campo. Está lá o Wallace com a braçadeira de capitão. O Jonas que fez um golaço do Fla-Flu. Saindo de Macaé, do Moacirzão, vamos então ao Engenhão, onde o Botafogo enfrenta o Macaé. E o Botafogo na expectativa de, quem sabe, conquistar a vantagem de ser o primeiro vencendo e o Flamengo tropeçando. São Januário, o Vasco da Gama jogando contra o Volta Redonda, matematicamente precisa de um empate, de um ponto para conseguir a classificação, mas pode levar a vaga mesmo perdendo, dependendo da combinação do jogo entre Volta Redonda e Fluminense. Tá tudo praticamente pronto. Vamos fazer o seguinte, vamos passar com os nossos repórteres no Estádio da Cidadania. Tá tudo pronto para começar, mas o Edson Viana e o Thiago Asmar têm as primeiras informações direto de Volta Redonda. Boa noite, Edson. Boa noite, Luiz Roberto. Era esperado que o Rafinha entrasse na vaga do lugar do Edson, já que ele treinou ontem, mas o técnico Ricardo Drubis que justificou a escalação do Marlon, que é zagueiro ali como volante, dizendo que ele não treinou ontem porque estava com um pequeno problema muscular e que ele está acostumado com essa função, então não teria problema para jogar ali, Luiz. Boa noite, Luiz. A gente está aqui com o treinador do Madureira, o Toninho Andrade, e ele deixou claro pra gente que não vai haver um Madureira defensivo, vai jogar como sempre jogou durante todo o estadual. Nesse momento está sendo respeitado 1 minuto de silêncio. Em homenagem a José Ribeiro Neto, que é ex-conselheiro do Fluminense. Se segure na poltrona, porque começa a rodada decisiva da fase de classificação do Campeonato Carioca. Está valendo Madureira e Fluminense no Estádio da Cidadania a partir de agora para você. Vamos acompanhar os outros jogos, trazendo sempre as informações, as imagens, os lances importantes, os gols.
E daqui a pouco também passaremos pelas escalações dos dois times. O Madureira é um time já conhecido daqueles que acompanham mais de perto o Campeonato Estadual. É o chamado time titular. O Fluminense, o Edson Viana já destacou, tem uma modificação importante com o Marlon, zagueiro, jogando de volante. Com a camisa 4, já está participando até do jogo aí. Aí o Madureira trocando passes. Veja o domínio do Rodrigo Lindoso, capitão do time. Teve uma contusão no pé direito, mas está em campo ele aí. Trabalhando mais atrás com o Thiago Cardoso. Aí o zagueiro Daniel. Esse é o Rian. O Rian e o Lindoso são normalmente os jogadores que fazem o time do Madureira adquirir velocidade na saída de bola. O Thiago Galhardo já foi anunciado no domingo pelo Thiago Asmar. Acertou com o Coritiba para jogar o Brasileirão da Série A. Aí o Fluminense tomando a iniciativa pela esquerda, bola com o Wagner. Buscava o levantamento buscando o Kennedy. Foi forte demais, vai saindo lá o Jonathan para fazer a defesa. O Madureira está escalado então com o seu time principal sem problemas para a definição do técnico Toninho Andrade. Jonathan, o goleiro. Felipe Formiga, lateral direito. Daniel e Thiago Cardoso são os zagueiros. E o Moisés é o lateral esquerdo. Está marcada a falta lá. Aí você viu o Gilson, o Rian e o Lindoso são os três volantes. O Camacho, o Thiago Galhardo e o Rodrigo Pinho. O Rodrigo Pinho mais centroavante mesmo. O Camacho e o Thiago Galhardo compondo ali as beiradas do campo quando isso for preciso. Já já a gente confere para você a escalação do Fluminense e do Wellington Silva. Sai jogando pelo meio. Aí trabalhando com o Marlon. A princípio parece que realmente o Marlon está de volante do lado esquerdo com o Jean de volante do lado direito. O Juninho vai decifrar isso pra gente. Bola tocada na esquerda para o Wagner. Tem feito realmente essa ponta no time do Fluminense. Tentou levantamento para o Walter. Há uma semana estava praticamente afastado. De repente está aí de titular, tendo a responsabilidade de substituir o capitão e artilheiro Fred. Outra vez o Wagner. Entregando na esquerda para o Giovani. Giovani para o Walter. Aí o Walter faz o levantamento para o Kennedy. A bola é boa. Ele dominou. Levou para o pé esquerdo. Preparou para o chute. Rolou mais atrás para o Jean. A bola passou. E o Thiago Cardoso saiu jogando. Está marcada a primeira falta do jogo. Então a gente aproveita e mostra a escalação do Fluminense para você. A falta sobre o Camacho, que já se levantou nessa entrada aí do Wellington Silva. O Fluminense tem o Diego Cavalieri, o Wellington Silva na lateral direita, o Gum e o Henrique voltando. Hoje o Henrique são os zagueiros, Giovani na lateral esquerda, Jean e Marlon os volantes, Kennedy na ponta direita, Gerson pelo meio, Wagner na ponta esquerda e o Walter, o homem da área. Essa é a escalação do técnico Ricardo Trubisky. A gente confirma para você a arbitragem para o jogo desta noite no Estádio da Cidadania. É decisão direta de vaga, apitando o jogo. Vamos botar aí a arbitragem da partida. Mas o Madureira recuperou a bola com o Gilson. Botou na esquerda para o Rodrigo Pinho. Aí um dos artilheiros do campeonato. Veja o Rodrigo Pinho, tentou o drible. Acabou desarmado. O Henrique está abrindo os braços, dizendo que a bola tocou por último no Rodrigo Pinho. Mas o assistente e o juiz... O assistente está muito distante, né? Só marca bem que a bola saiu nesse caso. O Péricles Bassol entendeu que foi lateral para o Madureira, que toma a iniciativa. Galhardo tentou, perdeu, recuperação. Bola fica no Camacho, calcanhar. Bola vai sobrar no Thiago Galhardo. Ele vai até a linha de fundo, domina. Rodrigo Pinho pedindo, bola cruzada para ele. O Rian tá mais atrás, ele girou, bateu pro gol, o Rian tava livrinho. O Rodrigo Pinho, tudo bem, é o artilheiro do campeonato. A bola caiu para ele ajeitar pro pé bom, que é o esquerdo. Mais uma vez aí a zoeira que ficou a defesa do Fluminense. O Cavalieri defendeu e o Rodrigo Pinho girou para bater. Bom, ô Juninho, vou deixar contigo essa aí. Eu teria recuado pro Rian, que vinha de frente, hein, Juninho? Deveria de primeira já ajeitar pro Rian, que tá de frente pro gol. É claro que ele precisava ajeitar o corpo para chutar, seria um chute difícil, mas o artilheiro sempre pensa em marcar os gols. E aí ele poderia ter ajeitado pro Rian, o jogo começa muito forte. Luiz. O Rodrigo Pinho ao lado do Alexandre, do Marcelo Cirino e do Fred, todos com 9 gols. Estão disputando a artilharia gol a gol do Campeonato Carioca. Aí você vê o Wagner, o Fluminense tem que tomar a iniciativa, o Fluminense precisa de gol. O empate é do Madureira. Veja o trabalho do Kennedy, o Wellington Silva. Vai até a linha de fundo, fez o levantamento, passou pelo Walter, chegou o Wagner.
Bola espirrada, vai caindo lá com o Formiga. Jogadores do Fluminense abrindo os braços. A bola quicou, meio que resvalou talvez no braço do Formiga. Aí você vê o lateral do Madureira, domingo, primeiro tempo. Já vai ter o primeiro assunto aqui pro Arnaldo César Coelho. O lance do Formiga ali, Arnaldo. Resvalou, nem tocou. Não dá para marcar pênalti não, mas a torcida pede. E vem escanteio pro Fluminense. E vem cobrança do Jean. Tá na boca do gol. O Rodrigo Pinho voltando lá para ajudar na bola parada, fez o corte. Bola caiu com o Giovani, toque bola levantada na direita. Chegou para fazer o domínio o Kennedy. O Walter passou, se movimentou, ele tentou o cruzamento, foi bloqueado pelo Moisés. Lateral favorecendo o Fluminense. A rodada começa evidentemente com muita adrenalina. E para os torcedores de Fluminense e Madureira, Vasco, a adrenalina é mais forte, né? Porque esses times estão lutando pelas últimas duas vagas. Bola aí com o Valtinho. Domina o Walter. Chega o Moisés. Ganhou e recebeu a falta. A arbitragem desta noite, olha a torcida do Madureira presente. Este aí é o senhor que comanda a arbitragem, o Péricles Bassols. Com o Wagner de Almeida Santos e o Rodrigo Pereira Joia como seus auxiliares. Foi uma boa escalação, Arnaldo César Coelho. É uma escalação assim para não ter problema, porque é um árbitro da FIFA. E se tiver problema, como árbitro da FIFA, ele vai ter que assumir a responsabilidade. Mas ele tem qualidade, só não pode falar muito. Por enquanto não pintou nenhuma bolinha, está começando a rodada, mas são 7 jogos paralelos, né? 8 jogos no total. Jean para o Wagner, passou na esquerda o Giovani, ele tentou o cruzamento, a bola acabou tocando no Formiga. Aí volta no Wagner, Marlon. Aí o Gum faz o giro, fica marcado pelo Camacho. Outra vez o Marlon, recomeçando lá com o Gum. Ô Juninho, o Drubis que escolheu botar o Henrique, que é muito experiente na defesa, e adiantar o Marlon para substituir o Edson no meio de campo. O Rafinha era o indicado a ser escalado ali, mas o Rafinha é daqueles volantes que avançam muito, né? Chegou até a ser escalado como ponta, como meio. Como é que você vê essa escolha ali? Como é um jogo decisivo, não é bom mexer. Vai lá, Luiz. Bola com o Kennedy, levou para a perna esquerda, trabalhou com o Gerson. Os dois meninos que vem jogando muito bem o campeonato estadual, que deram outra vida para o time. O Wellington Silva passou na direita, o Gerson na linha de fundo, tome cruzamento para o Walter, subiu o Daniel para tirar. Bola volta no Wellington Silva. Domina, bota na frente do Moisés. Cruzamento. Thiago Cardoso tirou. Bola fica no Rodrigo Lindoso. Recuperação do Marlon. Ele toca de cabeça para o Kennedy. Kennedy tocando, botando mais à frente para o Walter. Walter para Wagner. Wagner domina ali na ponta esquerda. Formiga está na marcação. Passou o Giovani, é para ele. Tome cruzamento, Gilson joga pela linha de fundo. Escanteio para o Fluminense. Aí o capitão Rodrigo Lindoso, domingo bateu o pênalti, né, que foi até o primeiro gol do confronto contra o Botafogo, naquele primeiro tempo que o Madureira jogou um futebol bem legal. Aí é uma das vantagens da escalação do Marlon, já ganha na bola parada também. Depois eu completo, Luiz. E vem cobrança de escanteio. Aí você vê o Walter se movimentando, o Gum vai para a boca do gol também. Cobrança do Jean, subiu o Rodrigo Pinho para tirar. Bola volta no meio, tentou de cabeça o Gerson. Gilson corta, a bola fica no Kennedy. É pressão do Fluminense. Kennedy agride, vai para a área, tenta chegar no fundo, foi desarmado. Gilson toca escanteio. Veja a preocupação do Drubis, que já cobrado o escanteio. Bola de novo para o Jean. E tome levantamento lá na ponta esquerda. Vai o Walter, corre, corre, não dá. A bola saiu pela linha de fundo. Então, meus amigos, estamos com 9 minutos de bola rolando. Nenhum gol na rodada. A situação da classificação fica inalterada, né? Todo mundo com um ponto a mais, evidentemente, né? Os componentes ali da comissão técnica do Toninho Andrade, ele ali, se eu não estou enganado, é o Dimas, um dos auxiliares do Toninho. Diga, Thiago. Você falou sobre o Rodrigo Lindoso, capitão do Madureira, e hoje ele chegando aqui no estádio, uma imagem assim impressionante. Ele mostrou o tornozelo direito dele pra gente. Tá muito inchado de uma pancada do jogo contra o Botafogo e ele decidiu entrar no sacrifício, Luiz. E é bem difícil jogar assim, Luiz, para ter o impacto certo quando recebe a bola para proteção é bem difícil, mas como é um jogo decisivo, ele não quis ficar de fora. Gerson.
Aí vem o garoto com a camisa 30 do Fluminense. Gerson tenta fazer o passe na ponta esquerda buscando o Giovani. O Kennedy está por lá, o Kennedy partiu na velocidade, dominou. Ficou marcado o Kennedy, leva melhor, tocou mais atrás para o Jean. Jean para Wagner, Walter pedindo, Wagner tentou a jogada com o Kennedy. Agora deu certo, ele domina, na esquerda Giovani, cruzamento para o Walter, passou, o zagueiro cortou. Bola volta, aí Wagner. Levanta, boa bola na direita, para o Gerson, cruzamento. Voltou para o Wellington Silva, não saiu. O Wellington traz para a perna esquerda, toca no Gerson. Gerson tem o Walter na segunda trave, o Wagner entrando para o Wagner. Defendeu o Jonathan. O Fluminense faz uma avalanche para cima do Madureira no começo do jogo. Apareceu bem o Wagner, né? Decifrar o que está acontecendo. Jogadores de frente ali. É preciso atenção para saber o momento certo de ocupar os espaços, de trocar de posição. Aí o Marlon, veja como é difícil se adaptar no meio, né? Agora ele voltou e recuperou. Mas é mais difícil para a parte técnica, Luiz, porque ele também na parte física vai percorrer um espaço maior hoje. Então a exigência é outra. Mas está com ritmo de jogo e isso é importante. O Brasil inteiro ligado na última rodada da Taça Guanabara, do turno de classificação do Campeonato Carioca. Os jogos todos simultâneos e aqui um confronto direto para você. É, gente. Bola tocada para o Jean. Jean vira o jogo lá na esquerda para o Giovani. Giovani domina. Encosta o Thiago Galhardo na marcação. O jogo, o Marlon na direita para o Wellington Silva. Aí o Wellington Silva, se apresenta o Gerson, bola para o Gerson. Foi desarmado pelo Lindoso, o capitão do time, e o juiz esperou a jogada prosseguir e acabou marcando a falta sobre o Gerson. O Lindoso abre um sorriso ali e o Bassol está com cara de poucos amigos hoje. Ele está olhando para o Toninho, o técnico do Madureira, que reclamou desse lance. Ele entendeu, o treinador, que não foi falta do Lindoso. O Lindoso tocou na bola. Depois tocou no adversário, aí é por isso que o juiz apitou com atraso. Mas não houve falta, não. Por enquanto, com o empate, o Madureira vai se classificando ao que o Arnaldo disse aí. Exatamente o que o Arnaldo explicou pra gente. Em mais uma câmera, em outra imagem, de um outro lado, de um outro ângulo. Futebol na Globo é assim, sempre com essa riqueza de detalhes. Os avanços que a tecnologia oferece para você curtir melhor o jogo. Jean e Wagner na cobrança. E começou bem o Fluminense, Luiz. Começou pressionando o Madureira, mesmo tendo uma chance já. O Fluminense começa bem como tem que começar quando precisa ganhar. A 31 metros da bola para o centro do gol. Wagner e Jean. O Gum, o Henrique, são os zagueiros. Os grandalhões. O Fluminense está pressionando. Ao Fluminense, a necessidade de gol. Vai o Wagner, levantamento da bola, passa por todo mundo e é só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Magazine Luiza, felicidade na loja, site e celular. A grande defesa do Jonathan na cabeçada do Wagner. Os reservas à disposição dos técnicos nessa noite importante. O jovem garotinho torcedor do Fluminense ficou ali lamentando. Seguinte, nos bancos, né, os jogadores à disposição dos técnicos. Então nós temos no Madureira o Ian, o Marcelo Tavares, Luiz Paulo, que é lateral esquerdo, o Ramon joga no meio, na meia, Bruno, Flávio e o João Carlos, que é atacante, mais de lado de campo, jogador mais de velocidade. São aqueles à disposição do técnico Toninho Andrade. Roubada de bola, Thiago Galhardo bateu pro gol, acabou batendo errado. O Toninho Andrade, de novo com o Rodrigo Pinho, reclama que o Rodrigo está tentando resolver a parada sozinho. O time é muito coletivo, tá todo mundo reclamando pela segunda, né, Juninho? É que é uma temporada especial para o Madureira, vem fazendo uma bela Taça Guanabara, pode coroar hoje uma classificação para a semifinal, mas chegou até aqui com o coletivo funcionando. Mas quando o time menor se destaca, individualmente alguns jogadores sabem que é uma oportunidade para conseguir um time melhor. E às vezes eles acabam confundindo e sendo mais individual, atrapalhando o coletivo. Aí o Kennedy tenta a jogada mais atrás, ele tentou fazer o elástico, Kennedy, levar para um lado e puxar para o outro, não deu certo. Escapou, rompeu-se o elástico. Isso aí eu também não fazia não, Luiz. É, Juninho? É bem difícil, o elástico é bem difícil.
eram poucos. Pelo menos aqui no Brasil, um dos maiores jogadores nós de todos os tempos. Jogou nos anos 60 e 70, Roberto Rivelino, que foi um dos ídolos do Fluminense, na máquina tricolor. O Romário também fazia. Eu digo o Rivelino que inventou, né? Para nós ele foi inventor. Não sei se em outro canto do mundo alguém tentou. O Romário fazia muito bem, por sinal, né? Tem um gol espetacular contra o Corinthians. Ele faz um elástico na linha de fundo e faz o gol. Tá jogando o Thiago Galhardo. Levanta o braço, movimenta a jogada pela direita. Faz a bola chegar ao Rian. Rian tentou por Formiga. Recupera o Fluminense, que sai jogando com o Gum. Gum para o Henrique. O Gum está mais do lado esquerdo e o Henrique mais do lado direito da defesa. Aí você vê o Wellington Silva. É um novo time do Fluminense que teve 8 jogadores titulares, né? Um deles não era absoluto, mas jogava sempre, que era o Chiquinho, que está no Santos. É muita modificação. É um novo time do Fluminense a partir de agora. Veja a arrancada lá na esquerda com o Giovani. Encostou o Walter. Walter dominou. Bola para o Wagner na esquerda. Wagner vai até a linha de fundo. Pintou cruzamento. Chegou o Daniel e cortou de cabeça. A bola ficou no Thiago Galhardo. Rian tentou botar velocidade na saída. Chega bem o Gum. Ele se antecipa. Botou mal na ponta esquerda. De novo o Rian recomeça para o Madureira. Thiago Galhardo, mas a bola saiu lateral. Favorece o tricolor. Os dois tricolores, o tricolor e o tricolor suburbano. E aí o presidente Peter Sinsen do Fluminense acompanhando, ligado no jogo atentamente. E só para concluir, Luiz, no último jogo contra o Botafogo, o primeiro tempo perfeito do Madureira. O segundo tempo, um time mais individual, que não escolheu as melhores opções na hora de contra-ataque e não repetiu a mesma atuação. Hoje tem que ser coletivo para poder vencer e garantir a classificação, ou pelo menos empatar com o Fluminense. Lembrando sempre, o Madureira joga pelo empate. O Fluminense precisa da vitória para se classificar. A bola tocada lá para o Walter. Para o Gerson, ele vai até a linha de fundo. Está marcado o escanteio que favorece o time do Fluminense. Aí a bola para o Gerson, ele adiantou, ficou marcado em cima. O Thiago Cardoso foi e tocou antes da linha. Bem marcado. E a bolinha da Guarda Graça é a primeira. A primeira bolinha da quarta-feira. Isso é super quarta, meus amigos. Vamos para a cobrança do escanteio. Levantamento do Wagner. Olha o Gum. Ele subiu. A bola vai cair com o Rian. Ele ajeita de cabeça, de pé esquerdo, despacha lá pro ataque. Aí apareceu para tocar o Giovani. A bola volta. Wellington Silva. É gol do Rezende. O Rezende abre o placar no jogo contra o Bangu. Rezende e Bangu estão ali no meio da tabela. E o Giovani Maranhão faz o gol do Rezende. O Gum com o Lindoso, o juiz entendeu que foi falta o lance, não? Foi falta nada. Deixa seguir o jogo. Tá tendo uma arbitragem meio medrosa. Bola na direita. Aí você vê o Formiga. Formiga trouxe para a perna esquerda. Acabou desarmado. Giovani tirou a bola, espirra. Volta no próprio Formiga. Tocado, tal, já desabou. Estava esperando a falta. Quando eu falo meio medrosa, é que é apitando tudo. É uma arbitragem de segurança. Não deixa o jogo crescer. Aí você vê mais uma vez o Formiga. Começou no América, teve uma passagem no Rezende, no Volta Redonda. Tem 22 anos o lateral direito do Madureira. Aí o Diego Cavalieri teve uma semana conturbada por conta dos lances do Fla-Flu. E o Madureira agora tem uma jogada de bola parada a seu favor. Você vê lá que o Daniel e o Rodrigo Pinho é o centroavante, o Daniel é o zagueiro, aquele grandalhão ali no meio. E aí a preocupação do Cavalieri. Os dois zagueiros, o Thiago Cardoso também vai. Levantamento do Camacho, subiu o Gum, tirou. Aí a bola fica no Walter. Walter ajeita mais atrás, Giovani tenta fazer a ligação buscando o Gerson. Subiu bem o Moisés, bola volta no meio. Aí Marlon trabalhou no Gerson. Boa bola para o Wagner na esquerda, que bolão! Wagner! Wagner! É quando ela bate no chão, ele tenta chutar de primeira, ela faz um pouco... Bom, não, é ele que não pega bem mesmo, Luiz. No replay dá para ver bem, ele podia dominar e tentar fazer o cruzamento. Precipitou, é um jogo decisivo mesmo, com experiência, às vezes, na pressa de fazer o melhor. Ele não fez a melhor escolha nesse momento. Os reservas do Fluminense, à disposição do técnico Ricardo Trubisky.
São esses os jogadores. Júlio César, goleiro. Vitor Oliveira, zagueiro. Rafinha, que ia até começar jogando no meio. Renato, lateral. Marlone e Vinícius para o meio. Lucas Gomes, meio atacante. Os jogadores à disposição do técnico Ricardo Drubski. A nossa microcâmera mostrando o Diego Cavalieri preocupado com a disposição dos seus jogadores. É jogo decisivo, é confronto direto por uma vaga na fase semifinal. Por enquanto, Flamengo, Botafogo, Vasco e Madureira vão se classificando. Camacho no escanteio. Veja o levantamento, a bola passa por todo mundo. Aí ficou com o Lindoso, de primeira no meio para o Thiago Cardoso. Bateu prensado na trave! E o Gum bota pela linha de fundo. O Thiago bateu prensado, o Thiago Cardoso, é verdade. Mas a bola foi lá e olha, explodiu no pezinho da trave. O Cavalieri estava ali atento, posicionado. Não dava para chegar. E é escanteio para o Madureira. Olha lá o Camacho na cobrança. Daniel e Thiago Cardoso, dois zagueiros se movimentam. E vem levantamento, subiu o Daniel, Thiago Cardoso. Foi o Thiago Galhardo quem tocou pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Vivo, seja 4G, faça acontecer. Tem gol acontecendo, 2 gols acontecendo na super quarta do Cariocão para você. Roubada de bola do Wellington Silva, já já a gente confirma os gols. Walter passou na direita se movimentando. Aí o Walter, com toda aquela dificuldade de um jogador de 100 quilos. É o tipo de jogada mais difícil para ele, mas até agora ele vem bem no jogo na parte técnica. Aí o Walter vai até a linha de fundo, está marcado um impedimento. Então a gente vai confirmar os gols. Se o lance se mostrar difícil, eu peço, chamo o Arnaldo. Barra Mansa com o Fernandinho abre o placar, enquanto você vai vendo o Toninho Andrade. 1-0 para o Barra Mansa sobre o Tigres. E Jorge Luiz abre o placar para o Friburguense, 1-0 sobre o Boa Vista. Boa Vista e Nova Iguaçu, nesse momento, estão ali brigando contra o rebaixamento. Não havia impedimento, né? Não, a bandeirinha errou, tá, 2 metros dele. Ainda levanta com atraso e ainda erra. É o Madureira, bola tocada lá para o Rodrigo Pinho. Vai voltar no Lindoso. Um jogador caído, o Lindoso já percebeu exatamente o Rodrigo Pinho. Para que ele possa ser atendido, subiu com o Henrique. Cabeça com cabeça. O jogo é bom, Luiz, um ritmo muito alto. O Fluminense começou pressionando o Madureira, mas o Madureira mostra por que faz essa bela campanha, né? Jogando bem também, com a bola no pé, sofrendo um pouquinho na marcação pelo ímpeto do Fluminense. Mas o jogo é aberto e a grande chance até agora foi do Madureira. Olha, esse gol que nós mostramos, que há pouco a informação, o gol do Friburguense sobre o Boa Vista, está mudando a zona de rebaixamento. O Barra Mansa perdeu 15 pontos, tem menos 4 nesse momento, vai ganhando, está rebaixado. O Boa Vista está entrando na zona do rebaixamento e o Nova Iguaçu está ganhando 1 ponto contra o Flamengo. Ou seja, vai aumentar ainda mais a dificuldade do Flamengo. O Rodrigo Pinho está se refrescando ali. Tudo ok com o Rodrigo Pinho, vai poder voltar para o jogo. Rodrigo Pinho usa a caneleira, mas a meia dele parece uma meia soquete. Se ele levar uma trava ali, vai rasgar a perna dele. Tem jogadores que eu conhecia, Arnaldo, que colocava a meia por dentro da caneleira, tentava prender, que dizia que incomodava, mas não é legal. Sai jogando o Jonathan. Manda lá para o ataque. Subiu o Rodrigo Pinho. Gum. O Wellington Silva faz o levantamento para o Walter. Deixou passar. A bola caiu com o Gerson. Aí Gerson domina. Leva para o pé esquerdo. Calcanhar para o Walter. Bateu e isolou. A gente teve um lance em São Januário, enquanto você vai vendo o calcanhar do Gerson para o chute do Walter. Vamos ver esse lance em São Januário. O Vasco enfrentando Volta Redonda. E uma cobrança de falta a favor do Volta Redonda. Vai ter
Bom, mesmo que não houvesse aquele desvio no meio do caminho, Impedimento. camisa 4 está adiantado? Ou não? Exato. No momento da cobrança, é claro que o jogador está adiantado. O árbitro aí anula corretamente o gol do Volta Redonda. Impedimento. Rodrigo Nunes de Sá, e o assistente que está correndo ali é o Michael Correia. Aí você está vendo o lateral esquerdo, Moisés do Madureira, vai lá para fazer a cobrança. E a bolinha vai trabalhar muito essa noite, meus amigos. É rodada decisiva, os jogos são todos simultâneos. E é gol do Tigres, gol do Jean Carioca. Um para o Tigres, um para o Barra Mansa. Operação com falta no impedimento do Périx. Demorou um pouquinho para marcar falta sobre o Marlon. Está demorando muito para apitar. Esperando que fosse uma lei da vantagem. Sobre a meia, o árbitro pode mandar ele levantar a meia. Está muito baixo. Juninho quis dizer que não é legal, não é legal. É legal para jogar assim, não no sentido. Bola passou pro Walter. Walter tentou bater pro gol, não pegou legal de pé esquerdo. Aí, exatamente como o Juninho explicou. Não é legal para jogar assim, não, ele não gosta. Mas normalmente ele é um jogador que tem panturrilha forte. Então, alguns reclamam que prende, incomoda a panturrilha. Alguns jogadores, por exemplo, Gilberto, lateral esquerdo, que era muito forte com a panturrilha. Então, eles reclamavam que prendia, atrapalhava um pouco. Talvez seja isso. Tá no ar, a TV na TV. Amanhã, depois da estreia de Chapa Quente. Bola pro Gerson. O Thiago Cardoso foi bem na cobertura. O quarto zagueiro tá aí, o Thiago Cardoso chegou tocando, despachando para lateral. Aí Wagner. Tem o Giovani se movimentando, tocou no Giovani. Tá marcado. Wagner passou do lado esquerdo, Giovani traz mais pela diagonal, trabalha com o Gerson. Gerson tem o Wagner de novo solto na esquerda. Wagner recomeça. Tocando mais atrás aí com o Marlon. Vira o jogo para o Henrique. O Marlon é um garoto, tem só 19 anos, hein? Sendo titular da quarta zaga do Fluminense. Hoje está jogando de volante. Aí o Gum. Já recebe o Giovani. O Wagner faz a movimentação, o Giovani não tocou. Aí começou com o Marlon. 27 no primeiro tempo. Segue 0-0. Resultado que vai classificando o Madureira. Aí o Wellington Silva, o Henrique fez o levantamento para o Walter. De cabeça, a bola tocou nas costas do Formiga e é escanteio. Se lamentando o Walter. A cabeçada tinha o endereço certo, é verdade. Não parecia ter muita força. E ele fica atrás do Formiga, né? Porque ele sabe que é mais fácil ganhar essa bola aérea. O Formiga é mais baixo um pouco. Ele se coloca bem, mas acaba errando o cabeceio. É o quarto escanteio para o Fluminense. O Madureira teve 2. Vem cobrança do Jean. Levantamento, toque de cabeça lá atrás. Quem tirou foi o Thiago Galhardo. A bola vai sobrar com o Wellington Silva. Camacho está na marcação do Wellington. Adiantou um pouquinho, conseguiu trabalhar para o Kennedy, que ele devolve para o Gerson. Gerson para o Wellington Silva. Moisés está na marcação. Wellington Silva. Ele na jogada individual. Escapou um pouquinho. Na sequência o Camacho fez o corte. Está marcando a falta sobre o Camacho. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor de ser mais. E domingo tem finalíssima da Superliga Masculina de Vôlei, dentro do Esporte Espetacular. Cruzeiro e SESI São Paulo, direto do Mineirinho. Vôlei de altíssimo nível para você. Olha, o Corujão do Esporte de hoje fala de realities no esporte. Flávio Canto recebe a apresentadora Fernanda Gentil, Juliana Sana, de Mulheres Espetaculares, e o Fernando Fernandes, que já foi Big Brother Brasil e hoje é tetracampeão mundial de paracanoagem. O Corujão começa logo depois da série Agentes da Shield. E terá Léo Batista. Prepara o fôlego, Léo Batista. Tem uma quarta de rodadas decisivas pelos estaduais do Brasil. Walter. Foi bloqueado, a bola voltou no Jean. Desarmado, está jogando o Lindoso. O Lindoso perdeu. Ele está com dificuldade, Luiz. Percebe-se que ele... Primeiro que ele só fica nesse setor do campo. Então ele não se movimenta muito. E a cada bola que ele recebe, ele precisa achar o equilíbrio, proteger um pouco o tornozelo machucado para dar sequência à jogada. Às vezes é melhor colocar um jogador que não vinha jogando mais 100% da condição física do que apostar num jogador que vinha sendo importante.
Pois é, eu ia dizer exatamente isso, porque talvez o Lindoso seja até o mais importante. É um jogador que não está conseguindo, inclusive, fazer o time jogar como ele normalmente faz. Ele pode até decidir o jogo, mas até agora ele não está conseguindo movimentar, está jogando com experiência e está tendo dificuldade na parte técnica, que é o melhor dele. Sai jogando outra vez o Madureira, tá aí o Rian. Tentou fazer o levantamento, tá marcado o impedimento. Arrancada do Thiago Galhardo na velocidade ali, mas o assistente número 2, o Rodrigo Pereira Joia, marcou o impedimento do Thiago Galhardo. O lance é esse aí com o super tiratema entrando na jogada com você, Arnaldo. Com o super tiratema fica fácil, né? Impedimento bem marcado. Thiago Galhardo. O Gum tirou, a bola ficou no Rodrigo Pinho para Camacho. Tentou levantamento para o Rodrigo Pinho na ponta esquerda. Henrique está na marcação. Thiago Galhardo pedindo, ele fez o cruzamento. Chegou para fazer o corte lá atrás. O Marlon não conseguiu o domínio. O Pinho sai jogando o Fluminense. Gerson. Tranco do Moisés, normal, segundo o juiz. O Gerson está de braços abertos. Aí o Rodrigo Lindoso. Tentou trabalhar mais à frente, entregou para o Moisés. Saiu com bola e tudo pela linha de lá. Globo, a gente se liga em você. Itaú Personalité Digital, só para ser mais pessoal. Thiago Galhardo, recuperação, roubada de bola. Rodrigo Pinho vai lá para a boca do gol. Ele tocou no Camacho. Camacho recebeu, tentou o drible. Ficou marcado, pressionado e cometeu a falta sobre o Giovani. Já está parando o jogo e marcando a falta. Aplicativo Globo, que tal participar com a gente através do aplicativo Globo? Pode baixar no seu smartphone, no seu tablet. Lá você tem conteúdo exclusivo, tem a multicâmera. E a pergunta que está lá é essa: quem chega às semifinais do Campeonato Carioca? Madureira, Fluminense. A gente está botando nesse confronto direto aqui, porque o Vasco precisa de um pontinho ainda, né? Na situação que está, o Vasco se classifica mesmo se perder. O Fluminense está indo a 29 pontos, o Vasco perdendo ficaria com 30. Mas Madureira ou Fluminense? Participe com a gente. Aí o Henrique. O Rodrigo Pinho ficou na dúvida, agora me pressionou o Henrique. O Wellington Silva, perdão, saiu jogando. Rodrigo Pinho estava em posição de impedimento e não foi na bola. O que fez certo. Aí o Ricardo Drubski, o mineiro Ricardo Drubski. Trabalhou em vários times do futebol brasileiro, como auxiliar, como gerente, como gestor e também como técnico, destacadamente no Goiás e no Atlético Paranaense. Ou seja, os times assim de maior expressão pelos quais passou o Drubski. É um estudioso, tem livros lançados de 2 edições, né? O universo tático do futebol. Aí o Giovani. Walter. Saiu da área, foi lá para a ponta esquerda o Walter. Lateral do Madureira. Amanhã, depois do Jornal Nacional, um capítulo decisivo com grandes revelações em Babilônia. O Fluminense tem um lateral de novo agora. Vai lá o Giovani. Pode anunciar que tem gol. Walter vai recebendo. Tocou mais atrás para o Jean, ele pega bem. Ele tentou para o Kennedy, exagerou na dose. É só tiro de meta para o Madureira. Gol na rodada. O garotinho segue ali sofrendo. Boa Vista, portanto, chega ao empate com o Lucas. Lateral favorecendo o Madureira. O técnico do Madureira, 11 rodadas sem perder, em 11 rodadas com 9 vitórias. Bolinha está anunciando o gol. É gol do Bangu. Resende vencia por 1-0. Gol de Luiz Felipe. Bangu 1, Resende também 1. Meio da classificação importante porque
Rodrigo Pinho está impedido. Ele ficou esperando o Bandeirinha ficou esperando ele tomar a atitude, porque o Bandeirinha só pode levantar se o cara participar, né, Arnaldo? Mas ele fica muito na banheira, né? Muito impedido, Rodrigo Pinho. Luiz. O gol do Boa Vista que nós mostramos há pouco, mudança no rebaixamento. Já já a gente bota a parte de baixo da tabela para você falar sobre a questão do rebaixamento. Tem uma informação que é importante ali, que envolve o rebaixamento. Thiago Asmar está me chamando direto de Volta Redonda. O Fluminense vai tomando a iniciativa pela direita com o Wellington Silva. Só um instantezinho então, Thiago. Olha o Wellington aí, ele faz o levantamento, buscando o Walter. Bola passa, subiu o Daniel. Toca de cabeça no meio. Aí foi o Camacho, trabalhou com o Gilson. Tentou ser jogando com o Rian. Giovani, toca de cabeça, a bola passa, vai o Lindoso. Agora foi a vez do Formiga. Muita vontade, mas tecnicamente não tem hoje uma atuação exuberante do Madureira como contra o Botafogo no primeiro tempo, por exemplo. Ou no jogo inteiro contra o Flamengo, né, como exemplo. Aí o Gerson domina, leva para a perna esquerda. Ele pega forte, gosta de chutar de fora da área. O Gerson, a bola vai sobre o gol. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen começou o abril inflação zero. Aproveite! Olha, a parte de baixo da tabela tá assim, olha. E é importante essa informação, porque a gente tá grifando ali Barra Mansa e Nova Iguaçu, mas o regulamento do campeonato prevê que em caso de empate em pontos, que é o que está acontecendo entre o Boa Vista e o Nova Iguaçu, eles vão para 2 jogos de desempate. Ou se houver um tríplice empate, seria um triangular. Então, nesse momento, o Barra Mansa está caindo. Nova Iguaçu e Boa Vista estão indo para 2 confrontos de mata-mata, digamos assim, para definir o outro rebaixado. Kennedy virando lá para o Wagner. Lateral para o Madureira. Fala, Juninho. O Fluminense diminui um pouco o ritmo porque não tem o lance e a bola sai, né, Arnaldo? Saiu. Nessa hora que o Wagner vai pela esquerda, ele precisa do apoio do Giovani, ele precisa da aproximação do Jean. Como do outro lado o Wellington Silva precisa do Kennedy para evitar os cruzamentos de longe para o Wagner, para o Walter. E o Walter não pode sair da área, tem que jogar na área hoje para ser a última bola. Vai jogando mais uma vez o Fluminense, bola com o Marlon. Chega ali o Lindoso na marcação, dificultando a transição do Fluminense. Aí a bola para o Wellington Silva. Entregando para o Gum, faz a bola chegar ao Giovani. O Madureira já está todo na recomposição, palavra que está na moda no futebol, né? Olha o Walter, saiu da área, tocou no Wagner. Wagner para o Wellington Silva. O Wellington Silva tem o Gerson lá na meia-lua, o Walter na ponta esquerda e o Wagner preferiu tocar lá na ponta esquerda, agora buscando o Giovani. Giovani para o Walter. Walter domina, pé direito, tenta o passe, subiu o Daniel e tirou. Não é ele que tem que fazer esse cruzamento, ele tem que esperar o cruzamento na área para ter o apoio do Kennedy, para ter o apoio do Gerson e tentar fazer os gols. Voltou o Walter, chegou atrasadão na jogada, deu um rapa e fez a falta. Está marcada a falta cometida sobre o Formiga, Arnaldo. E merecia até o amarelo. O árbitro de longe olhou, levou uma prensa ali de um jogador do Madureira pedindo o amarelo, mas é lance para amarelo. Fora de posição, ele faz o cruzamento, percebe que a zaga tira, sente-se na obrigação de voltar para marcar. Ô, Juninho, é até para você raciocinar comigo depois. No Goiás, não com o Drubski, que foi técnico do Goiás também, mas com o Anderson Moreira, que está no Atlético Paranaense, o Walter tinha essa liberdade. Faz o que você quiser. Ele armava, dava passes importantes, fez vários gols de fora da área. Camacho na cobrança de falta. Ele faz o levantamento. Thiago tocou de cabeça para trás. O Gum tirou e o Jean completou. Aí a bola ficou no Walter. Ele tentou tocar de primeira na velocidade para o Kennedy. Passou um pouquinho da bola, mas ficou com ela. O Walter está pedindo. O Wagner está na esquerda. O Kennedy, ele viu a jogada, mas estava difícil de executá-la. Conseguiu tocar lá para o Wagner. Wagner para Giovani. Giovani faz o passe na ponta esquerda para o Gerson. Ele vai até a linha de fundo. Tentou o cruzamento. Acabou errando. Não sei se numa dessa o Drubix não falou, ô Walter, joga como no Goiás. Você dá liberdade a um jogador do nível dele quando ele vem jogando. No Goiás ele era o principal jogador do time. O time aceitava que jogava em função dele, do Walter. Desculpa. Mas aí no Fluminense não. Principalmente que ele não vinha jogando. É melhor que ele se mantenha na área, próximo ao gol adversário, para que na mínima chance que ele tenha de marcar, ele consiga fazer o gol, porque essa é a função dele hoje. Na semana que vem,
Não sei se ele continua como titular, se ele continua no Fluminense, mas ele joga hoje pela necessidade de marcar gols. Em bolinha anunciando que a rede balança, é gol de Elvis para o Botafogo. E você vê ali que tem mudança na parte do alto da tabela. Com o gol, o Botafogo vai assumindo a ponta, empatado em pontos com o Flamengo. Mas vai assumindo a liderança, o que dá a vantagem dos dois empates e dá direito também de botar uma Taça Guanabara na sua história. Olha o Walter, tentou o passe na direita. Agora chegou o Gerson, desarmado, o Gerson brigou. Velocidade do Kennedy, opa, tá no chão o Gerson, o juiz mandou seguir. E o Madureira tenta emplacar agora o contra-ataque. Bola na esquerda para Thiago Galhardo. O Rodrigo Pinho tá na boca do gol. Cruzamento para o artilheiro, o Rodrigo Pinho dominou. Cavalieri, voltou no Pinho, tentou por cobertura, Galhardo não alcança. Diego Cavalieri opera o milagre. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, Listerine 0, mais suave, 0 álcool. Esse é um lance que eu vou precisar do Arnaldo duas vezes. Se houve falta no Gerson e agora, quando do passe do Thiago Galhardo, não sei não se o Rodrigo Pinho já não estava à frente da linha da bola. Melhor a gente voltar daqui a pouco, né, Arnaldo? Vamos seguir que o jogo tá quente. E como o domínio é importante no futebol, né, Luiz? Ele não domina bem, não consegue concluir bem. Facilita o trabalho do Cavalieri, que sai bem em cima dele. Mas depois a bola volta e ele só pensa no gol. Ele não pensa nos parceiros. Ele tem que tentar jogar um pouco mais coletivo. Mas poderia ter dominado melhor esse lance. Aí o Marlon, meio que trombando, mas ganhando, tocando para o Wellington Silva. 41 do primeiro tempo. O Wellington para o Walter, devolveu para o Wellington. Vamos ver o que vai fazer o Wellington. Achou o Jean. Jean para Kennedy. O Madureira fechadinho agora. Kennedy para o Wellington Silva. Chegou o Thiago Cardoso e botou para escanteio. Aí o Walter marcado pelo Lindoso. Bola com o Wagner. Wagner para o Wellington Silva. Wellington Silva tocou atrás. Recebe o Jean. Cruzamento. Jonathan foi no segundo andar e ficou com ela. Vamos ver o que vai fazer o Rodrigo Pinho. Botou na direita para o Formiga. Formiga tentava para o Galhardo. Galhardo consegue. Tentou botar na esquerda. Chegou o Rian. Rian domina. Vai tentar a jogada para cima do Wellington Silva. Olha o elástico aí, apareceu. Internautas que navegam pela grande rede e participam das nossas transmissões. Times pequenos como Madureira, disputando vaga até o final. Torna o campeonato melhor? É uma pergunta que faz o Fabrício do Rio de Janeiro. Valeu, Fabrício. Obrigado pela participação pelo Globoesporte.com/futebol 2015. Vai nessa, Juninho. Luiz, o campeonato é bom quando a gente vê muitos gols, quando a gente vê jogos que os times atacam, e esse campeonato carioca foi assim, né? Nós vimos um final de semana em que o Vasco perdeu de 5-4. Botafogo ganhando do Madureira 4-1. Madureira fez uma belíssima campanha. Eu sou a favor do trabalho e do profissionalismo, independente da camisa que vista. Se mereceu no campo e se venceu, Madureira merece jogar a semifinal. Luiz. Giovani. Bola para o Wagner na ponta esquerda. Formiga está na marcação. Veja aí o Wagner. Trabalhou com o Giovani. Walter pedindo, cruzamento é para o Kennedy. Dominou, tentou bater, a bola escapou. Ficou muito adiante. Aí o pé de apoio ficou longe, não deu para bater legal. Tiro de meta. Seguinte, a gente tem um lance de ataque do Madureira. Vamos priorizar aqui esse lance, a nota que ficou faltando a gente interpretar. Vamos ver então o lance para que o Arnaldo possa falar. Olha, Arnaldo César Coelho. Por isso que eu falei, é computador, mesmo a linha da bola, a regra é clara, não é impedimento. Uma posição legal, um lance dificílimo, o bandeirinha acertou. Vai jogando o gol. 44 minutos, 25 do primeiro tempo. Já o show do intervalo para você. Walter. Giovani. Jogada é para o Wagner. Bom, sai jogando o time do Madureira. Bola com o Formiga. No meio com o Rian. Rian vai dominando.
Aí agora recebeu o Camacho. O Camacho tem o Galhardo fazendo o que se chama de facão. Sai da ponta e vem pro meio como louco, mas ele não tocou. A bola ficou na direita com o Lindoso. Tentou o cruzamento, tocou no Wagner. Voltou com o Formiga. Formiga com o Lindoso. No momento em que apita Péricles Bassol. Sem 3 segundos de acréscimo. Fim de papo no primeiro tempo. 0 para o Madureira, 0 para o Fluminense. Resultado que vai classificando o Madureira. Jogadores do Fluminense vão deixando o campo. Da mesma forma, os jogadores do Madureira. Os nossos repórteres estão posicionados. O Edson Viana acompanhando o Fluminense. E o Thiago Asmar acompanhando os jogadores do Madureira. Abrindo o show do intervalo. É com vocês. Luiz, aqui com o Wellington Silva. Wellington, o que o Fluminense tem que fazer nesse segundo tempo? Qual deve ser a postura para buscar o resultado? Está tentando. Tem que acertar ali o último passe. E está demorando um pouco essa transição. A gente tem que ser mais rápido e acertar o passe, senão a gente vai conseguir fazer o gol. Tentar agora acertar lá com o professor para ver se a gente sacar essa vitória, que vai ser muito importante. Obrigado, Wellington. Thiago, já está com alguém aí? Luiz, a gente vai falar aqui com o Rodrigo Pinho. Rodrigo, você teve a oportunidade de fazer o 10º gol. Está tendo uma ansiedade para fazer esse gol agora nas últimas rodadas? Não, eu tomei a decisão errada. Então, eu bati de primeira ali, acabei dominando, a bola enrolou no meu pé. Mas vamos voltar para o segundo tempo para tentar fazer o gol. É com você, Luiz. Muito bem, Thiago Asmar. Ele está se referindo a esse lance aí. Ele teve uma outra chance, né? Que ele não rolou para o Rian, que vinha livre. E essa foi a segunda boa oportunidade que o Rodrigo Pinho, filho do ex-centroavante Nando, que jogou no Flamengo e depois foi para a Alemanha jogar no Hamburgo, foi fazer um torneio em São Paulo. O Flamengo foi contratado pelo Hamburgo e o Rodrigo Pinho lá nasceu. Por isso ele tem dupla nacionalidade. A gente vai daqui a pouquinho trazer no show do intervalo a cobertura completa dessa rodada. Vamos atualizar a classificação, porque nesse momento nós temos empate no rebaixamento e o novo líder é o Botafogo. Esse gol aí do Elvis vai conquistando a Taça Guanabara. Já já nós voltamos. Globo, a gente se liga em você. É nóis. Com isso, o Marlon vai para a zaga e o técnico Ricardo Drubis que pediu que o Marlone jogue mais aberto. Ele quer o time tentando abrir o jogo e tocando a bola mais rápido, Luiz. Autoriza Péricles Bassol. Bola rolando, está valendo. 45 minutos decisivos para a sequência do Campeonato Carioca de 2015. Portanto, Marlone no lugar do Henrique. Marlon volta para a zaga. Marlone já estava reclamando de falta, ficou ali caído. Juninho Pernambucano, a entrada do Marlone foi a mudança feita pelo Drubski. É muita coragem do Drubski nesse momento, né? No início do segundo tempo, mesmo precisando ganhar. Deve ser o Wagner que vem fazer a função de volante. Ganha na parte técnica, no lançamento, no passe, no chute de fora da área. Perde no impacto físico na bola aérea. É um risco. Pode dar certo o Marlone conseguir criar jogadas, mas o Madureira, se tiver paciência, conseguir marcar bem, pode encaixar um contra-ataque e ter um pouco mais de liberdade. Foi o mesmo que fez o Drubski, já dá pra gente perceber ali o Wagner na posição de volante, com o Jean do lado direito, o Wagner do lado esquerdo. E aí a gente vai ter Marlone, Gerson, Walter, uma trinca aí para tentar resolver a parada, além do Kennedy. E aí a gente vê exatamente a chegada do Giovani, o Walter e o lateral que favorece o Fluminense. A gente viu os gols da Libertadores, não deu nem pra gente falar, né? Porque o jogo começou aqui, mas o Uruguai que estava na Argentina, o Arrascaeta, que era chamado de Arrascaeta, aqui ficou só Arrascaeta. O cara chegou outro dia, já estava todo mundo cobrando, cadê a bola? Que ele ganhou o prêmio ano passado de melhor jogador das Américas e tal. Que gol fez o Arrascaeta? Agora vai ser rei já, né? A gente agora vai do 8 a 80 muito rápido. Muito rápido. E o Damião que está fazendo muitos gols. O Cruzeiro está ainda a 8 pontos no seu grupo da Libertadores, está encaminhando a classificação. Thiago Cardoso despachando, é lateral que favorece o time do Fluminense. Madureira voltou com a mesma formação, Thiago Asmar? Voltou sim, Luiz. Não houve mudança nenhuma, mas o treinador... Vai aí, Luiz. Marlone fez o cruzamento, a bola passou na cara do gol. E vai saindo lá do outro lado em lateral para o Madureira. Completando, Thiago.
Isso, Luiz, mas o treinador Toninho Andrade, logo que ele viu a mudança no Madureira, ele entrou em campo e foi falar com o Thiago Galhardo para o time mudar a marcação, já prevendo as mudanças no time do Fluminense. A gente tem uma mudança de lado de campo aí do Kennedy, né? Porque ele está mais aqui do lado esquerdo agora e o Marlone vai ocupar o lado direito. E o Lindoso está aí com a posse de bola, mesmo com o tornozelo cheio de problema, por conta de uma contusão ocorrida no domingo. Thiago Camacho, Lindoso, aí o Gilson. Esse é o Rian. Rian vai dominando, o Kennedy vem na marcação, pressiona o Kennedy. Rian vai levando o Madureira, o empate classifica o tricolor suburbano. Madureira que em 2006 decidiu o título do campeonato estadual em 2 jogos contra o Botafogo. Aí Marlone traz pelo meio, trabalhando com o Kennedy. Vira o jogo lá para a ponta esquerda, virou errado. O Drummond está pedindo calma. O Walter sabe que foi um erro técnico, né? A jogada já estava escolhida, era exatamente para o Walter. Mas aí o companheiro errou o passe. Aí não tem jeito. Não dá nem para reclamar, tem que lamentar mesmo. Botafogo vai ganhando do Macaé por 1-0. Vai assumindo a liderança. Gente, se eu falar para vocês qual é o critério que está desempatando, o número de cartões vermelhos, acho que tem um confronto também, o Botafogo ganhou no confronto contra o Flamengo, mas tá tudo empatado, gols pró, gols sofridos, saldo de gols. E o confronto direto vem à frente do cartão vermelho, então o Botafogo, nesses empates todos aí, ele vai desempatar no confronto direto, antes dos cartões, porque cartão amarelo cada time tomou 32 e o Flamengo teve 2 expulsões e o Botafogo apenas 1. Agora, com a mudança de lado do Kennedy, Luiz, o Fluminense tem que explorar o lado esquerdo, porque ele vai ter o Wagner, ele vai ter o Gerson, ele tem o Kennedy e o Giovani canhotos. Rodrigo Pinho, marcado pelo Wagner. Ah, não fez umas 3 faltas no Rodrigo Pinho. Por acaso o Rodrigo fez assim um 3 pro juiz, né? Não é a posição, né? Então ele sofre um pouco para se adaptar. Quem não marca tão bem erra um pouco e acaba fazendo a falta. Bem na frente do Bassals que marcou. Thiago Galhardo recuando para o Lindoso. Lindoso tenta o passe. Boa bola para o Galhardo. Saiu na cara do gol. Thiago Galhardo. Cavalieri defendeu. Aí o Rian. De calcanhar errado para o Kennedy. Kennedy está jogando com o Wagner. Por enquanto, Botafogo e Madureira, Flamengo e Vasco nas semifinais. Wellington Silva tentou o passe para o Gerson, forte demais. Aplicativo Globo, olha o lance do Thiago Galhardo. O Cavalieri se levantou, ficou atento. Que bola, hein, Luiz? Que bola do Lindoso. Com o tornozelo machucado, mas consegue fazer um passe como esse. De repente está aí a justificativa já do treinador por que manter um jogador. Talvez ele não tenha tanta opção como times grandes e jogadores que não vinham jogando. Preferiu manter um jogador mais experiente de alta qualidade técnica. A gente perguntou no aplicativo Globo quem chega às semifinais do Campeonato Carioca. E vamos ver como é que ficaram os percentuais. Madureira 61%, Fluminense 39%. Ali no aplicativo Globo. Siga participando com a gente. Formiga. O Giovani pegou nele. Não viu o Bandeirinha, mas certamente o Bandeirinha deve ter feito aquela carinha. Não. Até agora quem está merecendo é o Madureira. Até esse momento do jogo. Aí o Madureira. Camacho. Pé esquerdo, levantou. Rodrigo Pinho. Dominou na linha de fundo. Lindoso pediu. Não veio na pinta por Lindoso. A bola vai sobrar no Ryan. Pé esquerdo, isolou o Ryan. O Rian. Fui te falar a pronúncia. E o Rodrigo Pinho buscou, dominou. O Lindoso ficou um pouquinho na frente, não deu. E o Rian pegou de canhota, isolando, jogando sobre o gol. Segue 0-0 Nova Iguaçu e Flamengo, 1-0 Botafogo no Macaé e Vasco e Volta Redonda, 0-0 em São Januário. Lateral para o Madureira na direita. Repito, o Madureira está na 4ª posição, passou 11 rodadas de invencibilidade no campo. Perdeu na 2ª rodada para o Vasco. Dessas 11 rodadas, foram 9 vitórias e 2 empates. Entre esses 2 empates, um contra o Flamengo. E foi perder essa invencibilidade no domingo para o Botafogo. Por isso hoje tem
o privilégio de jogar pelo empate, em função da grande campanha que fez. E justiça seja feita. Em nenhum momento está fazendo cera. Em nenhum momento está catimbando o jogo, caindo machucado. Está jogando futebol, esquecendo que o empate é uma vantagem. O Wellington Silva. Aí o Marlone. A revelação do Vasco foi para o Cruzeiro. O Marlone não conseguiu jogar no time que estava azeitado do Cruzeiro, sendo que poderia ter chances. Acabou negociado com o Fluminense. Vai recomeçar outra vez o Giovani. Aí o lateral do Fluminense adiantando para o Walter, não domina. O Kennedy agora vai disputar a bola com o Formiga. Formiga calmamente tocou para o Daniel. Sabe o que seria melhor para o Fluminense, na minha opinião, Luiz? Seria trazer o Gerson para jogar como segundo volante, porque tem o passe, é inteligente, pode chegar e estar de fora da área. Você passa o Wagner para a esquerda e aí sim o Kennedy atrás do Walter, para que o Walter tenha o apoio de alguém. Ele não consegue movimentar muito, ele precisa de apoio. Ele precisa ver que tem um jogador do Fluminense ao lado dele. E aí sim ele talvez consiga jogar melhor do que ele jogou até agora. Jean pro Wagner, você viu que tem bolinha, tem gol acontecendo. Wagner arrumou pro Kennedy. Thiago Cardoso chega tirando, trabalhando com o Rodrigo Pinho. Madureira tenta botar velocidade, Rodrigo Pinho botou na ponta direita para Thiago Galhardo. Thiago Galhardo tem o próprio Pinho, tem o Rian se movimentando. Ele tentou pro Pinho, chegou o botou o corpo à frente e conseguiu tocar a bola para lateral. Olha, John Clay abre o placar em São Januário. Gol do Vasco. Vasco 1. Volta Redonda 0, já o gol do Vasco. Matematicamente só precisava de um empate, mas se classificaria com esse resultado de empate entre Fluminense e Madureira, mesmo perdendo, mas vai ganhando. Gilson. Lindoso. Tentou a jogada com o Camacho, devolveu pro Lindoso. Belinha, rapaz. O Wagner de volante, marcando, atrapalhou. O Lindoso chega meio cambaleando no lance, meio na dúvida, né? Provavelmente tornozelo inchado, Luiz, é difícil de jogar assim, muito difícil. E ele vem fazendo um bom jogo até agora. Na esquerda, Giovani, bolinha anunciando que tem gol na rodada. Olha, gol do Bom Sucesso. Bom Sucesso faz 1-0 sobre a Cabo Friense, gol de Renan. Bom Sucesso vencendo o jogo. Jogos todos no mesmo horário. Já a gente até dá uma atualizada na classificação para você. Wellington Silva perdeu. Rodrigo Pinho. Lindoso. Rian. Arranca o Gilson. Passou o Moisés na esquerda. Bola para o Moisés. Está marcado o impedimento do lateral do Madureira. Vamos ver o gol do Vasco? O gol marcado pelo John Clay. Aproveitou bem, categoria. Escolheu o canto e balançou a rede do Volta Redonda. Chegada do Daniel, lateral que favorece o Fluminense. O torcedor do Fluminense vai vivendo a angústia da necessidade da vitória. Com a segunda bola no campo de jogo. Exatamente ali da torcida do Fluminense, né? O cara já tinha cobrado o lateral, foi ajudar, quis ajudar, atrapalhou. Marlone, Wellington Silva, 11 do segundo tempo. Aí o Wagner, agora jogando de volante. Vira o jogo na esquerda para Giovani. Aí o Kennedy. Nova Iguaçu e Flamengo tá 0-0 já. Lance polêmico no jogo de Macaé, lá do Moacirzão. Aí o Wagner. E apesar de ser canhoto, o Kennedy, Luiz, ele perde o que ele tem de melhor, que é o poder de conclusão. Marlone, pedalou Marlone. Arrumou o escanteio para o Fluminense. Jogando pelo lado esquerdo, ele é obrigado a fazer mais jogada de fundo, já que ele é canhoto. Levar a bola para fazer cruzamento. E o que ele tem de melhor é conclusão, por isso que ele joga do lado direito. E vem cobrança de escanteio para o Fluminense. Marlone vai fazer o levantamento. Cruzamento. Vai subindo Lindoso para tirar de lá. Bola volta no Wagner, chutão para o alto. O clima vai ficando cada vez mais tenso para a torcida do Fluminense. Gerson. Da Belinha, Gerson de novo. Na linha de fundo, marcado o impedimento do Gerson. O torcedor do Fluminense está perdendo a paciência.
mais com o time do que propriamente com a arbitragem. Mais um impedimento marcado no ataque do Fluminense. E o super tirateima aí para te ajudar, negócio de joelho na frente, Arnaldo. Por um joelho, talvez, não sei. Pela imagem mostra que era um joelho na frente. Bandeirinha Coitado do Bandeirinha. Tá enxergando bem, tá enxergando bem. E a bolinha anuncia que tem gol em São Januário. Luan. É o terceiro dele no campeonato. Vasco 2-0 no Volta Redonda. Wagner pro Gerson. Lateral pro Fluminense. Gandula agora que atropelou. Mas o Wagner já vai cobrar o lateral. 13 do segundo tempo. Bola pro Gerson. Linha de fundo, cruzamento. Tiro de meta, então a gente vai pro gol do Vasco. Escanteio. Goleirão, mãos de alface. Luan de canhota. 2 para o Vasco, 0 para o Volta Redonda. Luiz. Diga. Em mudança no Fluminense, vai entrar o Vinícius com a camisa 29 no lugar do Wagner. Portanto, vai botar um meia no lugar de outro meia, para fazer uma outra função, né? Deve ser, talvez ele jogue mais atrás também, e não tem muito o que fazer. Ou talvez agora sim o Gerson jogue como volante e o Vinícius aproxime um pouco mais. Ih, rapaz, Luiz. O Marlone. Olha lá. Agora virou moda isso no futebol brasileiro. Um empurrãozinho no Bandeirinha. E o Bassol está falando com ele ali, Arnaldo. Ele foi se escorar no Bandeira para não cair e acabou empurrando o Bandeirinha. Tá na moda. A substituição informada pelo Edson Viana. A saída do Wagner para a entrada do Vinícius. Com a número 29 no Fluminense. Percorreu 7 quilômetros arredondando o Wagner. Lateral que o Wellington Silva se prepara para fazer a cobrança. Já atendo o chamado de Volta Redonda. Vinícius devolvendo para o Wellington Silva. Tenta a jogada de fundo e tome cruzamento. Olha o Walter. Daniel com ele. A torcida fica gritando, queria pênalti. E o Madureira sai jogando na velocidade. Aí a bola para o Lindoso. Foi desabando, desabando, desabando. E o juiz marcou a falta do Wellington Silva. E tem gol na super quarta. É gol da Cabofriense. Chiquinho empata, 1 para a Cabofriense, 1 para o Bom Sucesso. Primeiro cartão amarelo do jogo, o Wellington. Numa falta muito mais cavada pelo jogador do Madureira, que perdeu na corrida. E aí o Wellington veio por trás e acabou empurrando. O Wellington Silva, cartão amarelo para ele. Se o Fluminense conseguir um golzinho se classificar, ele não atua na semifinal. No primeiro jogo, claro, da semifinal. Na segunda partida ele volta normalmente. Se o Fluminense se classificar, obviamente. E a mudança é essa. O Vinícius entra mais ou menos como esse jogador que aproxima do Walter. E aí o Gerson vem jogar como volante, porque ele já fez essa função e ele tem condição de jogar aí também. Lembrando sempre que nas semifinais serão 2 partidas. Os times de melhor campanha jogam por 2 empates. No caso, o Botafogo contra o Madureira e o Flamengo contra o Vasco. Este é o emparelhamento que está surgindo desta rodada de quarta-feira. Com o Botafogo conquistando a Taça Guanabara. O desempate do confronto direto. Aquela vitória com o gol do Thomas sobre o Flamengo. Eles estão empatados no restante todo. Número de vitórias, saldo de gols, gols pró. E aí chegamos ao confronto direto. No rebaixamento, Barra Mansa caindo e Boa Vista e Nova Iguaçu estão encaminhando uma disputa em 2 jogos entre esses 2 times para a definição do segundo rebaixamento. Falta sobre o Marlone, o jogo vai ficando cada vez mais tenso. Madureira é um time de poucas faltas, você acha que fez a 6ª falta. Fluminense precisando de um gol para conseguir a classificação. Um gol se classifica em 4º. E nós teríamos Botafogo e Fluminense, por exemplo. Aí o Walter. Na direita, o Wellington Silva. Vem a pressão do Fluminense. A busca incansável por um gol. O Wellington Silva fez o cruzamento. Daniel subiu e cortou. Bola voltou o Jean.
tentou preparar mais à frente. Era para o Vinícius, voltou no Gum. O toque de cabeça, Daniel devolve. É um jogo extremamente nervoso. Aí você vê o Rian, Kennedy, brigou, ganhou, sofreu a falta. O Péricles Bassol está marcando. Falta sobre o Kennedy. Muita briga no meio do campo. O pessoal apanhando da bola, mas houve a falta. O tempo vai passando, a necessidade do Fluminense de fazer o gol. Você acaba não fazendo as melhores escolhas, pressionando na força, jogando a bola na área, na bola parada, como vai ser agora. A tendência é que a pressão seja até o fim, assim, dos dois lados. É falta para o Fluminense. O torcedor vai ficando cada vez mais aflito. Foi a 7ª falta cometida apenas pelo Madureira no jogo. Time de poucas faltas. O Fluminense fez apenas 11. 35 metros da bola para a linha de gol. Jean vai para a cobrança. Falta dificílima de bater, Luiz, porque não é perto, não é tão longe. É frontal. Lá vai Jean para a bola. O Gum fez a infiltração, levantamento. E o Péricles Bassol está dizendo que foi tudo normal. O Gum está reclamando de que ele foi contido com os braços adversários. E aí nós temos o lance. Não houve nada. O Gum sobe e aí perdeu o tempo de bola. Aí fez aquele movimento todo estardalhado. Estardalhado para cavar a falta, para chamar o pênalti. O juiz está certo, ele não tem marcado nada. E agora começou a cera. Eu estava elogiando, o goleiro pisou na bola e tomou o cartão amarelo. Globo, a gente se liga em você. Magazine Luiza, felicidade na loja, site e celular. E depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo com o placar da rodada. Fernanda Gentil trazendo os gols de uma quarta-feira com estaduais, com Libertadores, 2 golaços do Cruzeiro no Mineirão. A Arrascaeta, a gente está vendo que o Wellington Silva está confirmada a suspensão para o primeiro jogo da semifinal, caso o Fluminense classifique. Nesse momento quem está se classificando é o Madureira. Marlone. Aí o Marlone. E o Lindoso desarmando, jogando a bola para a lateral. A bola vai cair no pé do Vinícius. Wellington Silva. Para o garoto Marlon. Bolinha na tela, anunciando que tem gol acontecendo. Aí vem o Kennedy. Giovani já recebeu. O que passou na esquerda. Bola para o Gerson. Gerson para o Gum. Gum faz a bola chegar ao Wellington Silva. Volta Redonda diminui, 2 para o Vasco, 1 para o Volta Redonda. E é lateral que favorece o Madureira. Gol foi do Igor do Volta Redonda. Olha a atenção do torcedor do Fluminense. Sei, parece que o Marlone, assim, ele entrou naquele jogo, sabe aquele jogo? Estamos classificados, tá tudo certo. Camacho. Rodrigo Pinho arrumou para o Formiga. Arrumando o Formiga para o pé direito. Foi desarmado pelo Marlon. Sai jogando o Kennedy. Walter na esquerda. Vinícius foi pelo meio. Walter, a bola é para o Kennedy. Vem o Thiago Cardoso, faz a proteção, é só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Vivo, seja 4G, faça acontecer. As nossas câmeras buscando ali as expressões dos jogadores do Fluminense. 21 do segundo tempo. Segue 0 a 0. Depois de uma campanha espetacular, o Madureira vai segurando o empate. O Fluminense vai tentando a todo custo. Vai insistindo. Vinícius para o Wellington Silva. Walter pedindo o cruzamento. É para o Jean! Gol! Para desafogar a torcida tricolor. Bola para o Wellington Silva na ponta direita. O Jean vai para a área, o cruzamento vem, ele vai de peixinho. E manda para estufar a rede do Madureira. Jean, número 7. O gol que pode valer a classificação.
O cruzamento do Wellington Silva acabou sendo homenageado pelo Jean ali, engraxando a sua chuteira. Gol do Fluminense, gol do Jean. O Jean que agrediu um pouco hoje a área na primeira, acho que ele foi na área. Chegou próximo, mas dessa vez ele foi lá mesmo como atacante e fez o gol. O homem surpresa que sempre chega, mas jogando um pouco mais atrás hoje. Mas o passe do Vinícius para o Wellington, a passagem do Wellington, uma triangulação, uma jogada trabalhada. Vinícius, cruzamento, na esquerda agora para o Kennedy, vai o Walter. Kennedy, Marlone se apresenta. O Madureira vai ter que sair para o jogo agora. A vitória vai classificando o Fluminense. Na esquerda, Walter. Marlone, de novo para o Kennedy. Começa com o Giovani. Marlon. Outra vez o Kennedy. Na esquerda, recebeu o Marlone. Marlone na linha de fundo. Bateu cruzado, chegou o Thiago Cardoso e tirou dali. A bola vai sobrar na direita com o Rian. Você viu lá no alto as posições, né? O Fluminense vai assumindo a quarta posição. E o Madureira vai caindo uma para a quinta posição. E no lance do gol, a gente ficou com uma super tiratema mostrando o Wellington Silva recebendo lá no alto. E o Arnaldo César Coelho disse pra gente que na hora do Vinícius, o que rola aí, Arnaldo? Mesma linha, não é impedimento. E foi realmente um passe do Wellington Silva. E a comemoração do Jean com o Vinícius. Diga, Thiago Asmar. Já na hora do gol, o técnico Toninho Andrade chamou o João Carlos e ele entra no lugar do número 10, Camacho. O número 18, João Carlos, atacante. É mais de velocidade o João Carlos. Mais um homem de área, Luiz. E precisa, tem que fazer a substituição, tem que tentar empatar. O Madureira vem fazendo um bom jogo. Vinha até melhor que o Fluminense, mas time grande é assim, não precisa jogar bem para vencer sempre. Tá vencendo até agora, mas o Madureira tá vivo. O Fluminense tem que ter atenção. Olha lá o Giovani para fazer a cobrança do lateral. Vinícius, cruzamento, passou pelo Walter. Aí o Gilson, adiantou muito. Jean. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor de ser mais. Esse é o gol do jogo, o gol da classificação do Fluminense por enquanto. Olha, gol na rodada, gol da Cabo Friense, Marcinho, Cabo Friense 2, Bom Sucesso 1. Aí o Formiga. Desvio do Giovani, lateral que favorece o Madureira. Aí o Giovani veio do Guaratinguetá de São Paulo para o Fluminense. Formiga arremessando. Vamos ver o que vai fazer o Lindoso. Tentou preparar para o Pinho, acabou perdendo. Agora ficou no Vinícius. Vinícius para Marlone. Devolução, tabelinha dos dois. Moisés marcando, Marlone fica no meio do caminho. O assistente para o jogo e marca a falta que favorece o Fluminense. Esse gol do Fluminense, então a gente está ficando da seguinte forma. Semifinais, hoje, nesse momento, com essa classificação, nós teremos as seguintes semifinais no Campeonato Carioca. Botafogo e Fluminense, Flamengo e Vasco. Wellington Silva. Walter tá lá pedindo. Wellington. Faz a jogada. Trabalha mais atrás para o Jean. Já está marcando um toque do Wellington Silva. Vamos ver o gol do Volta Redonda? Gol do Volta Redonda. Igor pegou na veia, botou lá no ângulo do Martin Silva. O jogo prossegue aqui, já já vou querer a intervenção do Arnaldo. Porque teve um toque do Wellington Silva ali, ele já tem amarelo pra gente saber qual é o critério nesse lance. Então, enfim. Vinícius bateu pro gol, espalma Jonathan. Entrou ligado o Vinícius, participando, aproximou do Walter, belo chute em diagonal, chute forte, um jogador habilidoso e participou do gol, né? Porque ele que faz o passe, então entrou bem ligado e ajudou o Fluminense até agora. Entrou bem o Vinícius. Olha lá o Marlone na cobrança do escanteio.
Tome bola do Marlone para a área. Rodrigo Pinho tirou. Para trás do Jean. Subiu o Marlon. Vai agora o Gum. Thiago Cardoso tira dali. João Carlos sai jogando. Tenta botar outra vez no campo de ataque o Madureira. O João Carlos passou livre lá no meio. Bola para ele. O Wellington Silva chegou. Encontrão dos dois e a falta do João Carlos foi marcada pelo Péricles Bassols sobre o Wellington Silva, inclusive está punindo com o cartão amarelo o João Carlos, que acabou de entrar. Não. Bem aplicado. O Wellington Silva chegou na frente, ele, para não perder a viagem, chegou empurrando com tudo. Veja na repetição. E o Fluminense não precisa levar um contra-ataque desse, não deve, tá ganhando de 1-0. Não precisa levar todo mundo para a área na bola parada, pode deixar só os atacantes e levar apenas um zagueiro. Não deve levar um contra-ataque como esse numa situação dessa do jogo. E a bolinha anuncia que a rede balança. Rafael Silva faz o terceiro do Vasco. Vasco 3, Volta Redonda 1 em São Januário. Giovani para o Kennedy. Giovani. Gerson. Kennedy. Passe errado. Corte do Daniel. Lindoso sai jogando. Gerson se antecipa. Ganha do Rian. Bola voltou com o Giovani. Levanta para o Walter. Dominou. Arrumou para o Vinícius. Na esquerda a bola é boa para o Kennedy. Kennedy domina. Walter está atrás pedindo cruzamento. Passou pelo Walter. Quem vai chegar é o Marlone. Marlone domina. Preferiu fazer o cruzamento para o Walter na segunda trave. Tocou para trás. O jogo já está marcado um impedimento. O Vinícius ficou caído. A gente tem um lance lá do Flamengo contra o Nova Iguaçu. Jogo em Macaé. Vamos botar o lance aí. A gente está revendo esse ataque do Fluminense. E o chute do Paulo Henrique. Que isso, Paulo Vitor? Paulo Vitor. Nossa lente de aumento, a nossa lupa mostrando que a bola ficou fora. Foi fora ou foi na linha? Não, não chegou a entrar não. Mas que lambança do goleiro, hein? Vamos ver o gol do Vasco, o terceiro do Rafael Silva, enquanto o Vinícius vai sendo atendido. Rafael Silva. Globo, a gente se liga em você. Itaú Personalité Digital, só para ser mais pessoal. Nossa lente de aumento mostrando a contusão do Vinícius. Thiago Galhardo recebendo ali pela direita. Vamos ver como é que vai ser a situação do Vinícius. Na sequência ele vai conseguir continuar no jogo. Thiago Galhardo. Thiago Galhardo entregou a bola para o Formiga. Formiga arrumou para o Lindoso. Bateu para o gol! Gol! Contusão no tornozelo direito. E foi com o pé direito que ele botou no cantinho do Cavalieri. 30 do segundo tempo. O gol que pode valer a classificação histórica para o Madureira. Rodrigo Lindoso. Tá tudo igual. Pois é, Juninho. A polêmica do tornozelo culmina no quinto gol dele no campeonato. É um aprendizado para mim também. Todo dia a gente aprende no futebol. Fica nessa dúvida de colocar o jogador lesionado, mas merece os parabéns, todo o mérito. O treinador e o jogador que faz um gol assim, que se sacrifica, que tem o tornozelo numa condição bem difícil para jogar, mas que está conseguindo se escolher uma boa posição no campo. Mais uma vez ele se aproxima da área. Num toque ele faz o gol com categoria e ele já atingiu, Luiz, uma velocidade nesse jogo de 33,9 km por hora. A mais alta, inclusive. A mais alta, inclusive, do jogo até agora. Então, nos poucos momentos em que ele participa, ele é decisivo, como foi agora. Diga, Edson. Luiz, o técnico Ricardo Drubis teve duas notícias ruins ao mesmo tempo. O gol e que o Vinícius torceu o joelho esquerdo, então não volta mais para o jogo. Vai entrar o Lucas Gomes com a camisa 32. E Luiz,
Fala, Thiago. O Madureira também vai mudar. Vai sair o atacante número 9, Rodrigo Pinho, e vai entrar o Luiz Paulo, número 14. Que é lateral esquerdo de origem. Hoje, lateral esquerdo, todos eles conseguem fazer bem a função de ponta, né? Porque a recomposição eles sabem fazer. E o Madureira está se classificando. O empate é do Madureira. Não precisa deixar dois atacantes, exatamente, Luiz. Bola com o Kennedy. Domina ali pela esquerda. Desculpa, Arnaldo. O Arnaldo está querendo acrescentar uma informação. É sempre importante, um comentário importante, mas pegou fogo. Não, o cartão amarelo que o jogador que fez o gol tomou. Bola com o Walter. Walter dominando. Tocou atrás para o Jean. Dividida. Jean ganhou. O Fluminense pressionando. Para o Kennedy. Tentou levar a linha de fundo. Trouxe para a perna direita, acabou desarmado. A bola fica com o Giovani. De novo para o Jean. Tentou o drible. Jean caiu. Mandou seguir o Péricles Bassols. Velocidade, sai jogando o time do Madureira com o Gilson. Gilson, João Carlos passou. Na esquerda o Moisés. Ele tocou para o Rodrigo Pinho. Rodrigo Pinho recebeu o pé esquerdo. Bateu o Cavalieri. Manda para escanteio. Talvez tenha sido o último lance do artilheiro, dos artilheiros do campeonato, do Rodrigo Pinho. E mais uma vez ele não domina bem a bola. Tanto é que ele chuta meio deitado, porque não domina bem. Essa bola ele tem que dominar para frente para que ele chute ela com o corpo em pé, equilibrado, cruzado como tem que ser. O domínio não foi bom. O Lucas Gomes com a camisa 32 entrando no Fluminense agora. Tá 1-1. 33 para 34 minutos. Tá aí o Lucas Gomes, saiu o Vinícius, entrou, participou do lance do gol, saiu com uma torção de joelho, escanteio cobrado, vem a bola curtinha. Giovani tirou dali. A bola vai sobrar no meio com o Gilson. Gilson botou na ponta esquerda. Jogada normal. O Galhardo tentou um drible, acabou perdendo para o Wellington Silva, que consegue sair jogando. Exatamente com o Lucas. O Arnaldo, o Lindoso, você disse que ele tomou o cartão, né? Ele fez o gol. Finalização consciente no cantinho do... E aí levantou a camisa assim, é para cartão isso mesmo? Não, isso não pode, cartão amarelo. Tá na regra, né? E o Bassols fazendo o gesto, inclusive. Não pode levantar a camisa. Que mole, Rodrigo Lindo. Que mole! O capitão do time, o homem que faz o time jogar, estava pendurado. Na hora que você faz um gol assim, Luiz, a importância do gol num jogo como esse, difícil guardar todo o sangue frio. Eu sei que mesmo sendo profissional, mas eu consigo entender um pouco. Às vezes um desabafo, alguma coisa que o jogador esquece que tinha amarelo e acaba levantando. E, infelizmente, se o Madureira passar, vai fazer muita falta na semifinal. Está jogando o Fluminense com o Gum. 35 minutos. Bola com o Kennedy. Faltam 10. Eu falo porque eu já fiz isso, Luiz. Também com 2 amarelos e fiz um gol e levantei a camisa. E levei o terceiro. Deu aquele branco, nem lembrou que estava pendurado. Foi um gol aos 44 do segundo tempo, então você fica mais feliz ainda. Gum. Passou o Wellington Silva. É só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen. Começou abril inflação zero. Aproveite. A comemoração dos torcedores do Madureira. O gol marcado pelo Rodrigo Lindoso, capitão do time. Walter. Acerrado do Walter. Bola volta atrás com o Gerson. Aí o menino domina, bota na ponta esquerda para o Kennedy. Kennedy protege. Lucas vai lá para a boca do gol. Ele fez o levantamento. O Wellington Silva subiu. Tentou um toque de cabeça para o Marlone. Está marcado o jogo perigoso. Tentativa do Marlone ali, entrou rachando em cima do Rodrigo Lindoso. Luiz, não falta, né, não? Isso é tiro direto, não é jogo perigoso, não. Ele acertou a cabeça do adversário. Fala, Thiago. A gente conseguiu falar rapidinho com o técnico Toninho Andrade e ele explicou a função do Luiz Paulo. Ele vai fechar ali o lado direito, que tem muita jogada ali do Wellington Silva do Fluminense, pelo lado direito do Fluminense. Então ele vai fechar o lado esquerdo do Madureira com o Luiz Paulo. Perfeito, Luiz Paulo entrando no lugar do Rodrigo Pinho, que
tem 9 gols no campeonato. Certo, perfeito. O Wellington é sempre essa escapada do Fluminense. O gol saiu ali mesmo, o Gerson, o Kennedy, o Giovani, todos esses pelo lado esquerdo. O Wellington continua apoiando muito bem. E o Jean, sentindo-se obrigado a sair também mais para o jogo, é importante que o Madureira consiga fechar a subida do Wellington. Olha, as confirmações dos 2 cartões, os 2 pendurados. O Moisés tem o Luiz Paulo, que acabou de entrar como substituto. O Lindoso tomou o cartão, talvez o jogador mais importante do time, vai desfalcar o Madureira em caso de classificação para os jogos semifinais, neste momento, contra o Botafogo. Aí o Toninho Andrade fazendo um excelente trabalho, botou o time do Madureira para jogar mesmo. A gente tem que render elogios a quem trabalha direito. O Corujão do Esporte de hoje fala de realities do esporte. Flávio Canto recebe a apresentadora Fernanda Gentil, Juliana Sana, de Mulheres Espetaculares, e o Fernando Fernandes, ex-BBB, tetracampeão mundial de paracanoagem. E ainda tem a Banda Malta, vencedora do Superstar na atração musical. Corujão logo depois da série Agentes da Shield. O cronômetro correndo, Madureira vai administrando. 38 para 39. Vamos ver o que vai fazer. Na jogada pela esquerda, o Galhardo ficou no chão. Um lance normal no entendimento do Bassols. Cavalieri está jogando com o Kennedy. 39, segundo tempo. Kennedy recebe na esquerda. Walter e o Lucas. Ambos na área. Aí o Gerson recebeu, tocou no Marlone. O Wellington Silva passa lá na ponta direita. Recebeu o Jean. Jean chama o Kennedy. Kennedy para Jean. O Fluminense vem na pressão de novo. Fez 1 a 0, mas tomou um empate. Wellington Silva. O Moisés tira, a bola volta no Marlon. Marlon para o Kennedy. Ele pega forte, experimentou e jogou sobre o gol. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, Listerine 0, mais suave, 0 álcool. E neste fim de semana, esporte em alto nível na tela da Globo. Domingo, dentro do Esporte Espetacular, tem a finalíssima da Superliga Masculina de Vôlei. Cruzeiro e SESI São Paulo, direto do Mineirinho. Fórmula 1, Grande Prêmio da China. Sexta para sábado, 4h40 da madrugada, o treino que define as posições. E aí o Lucas recebeu na esquerda. Tentou ganhar, chegou bem o Formiga. Saiu jogando com o Jean. E a Fórmula 1 que vai ter às 3 da madrugada de sábado para domingo a largada para o Grande Prêmio da China de Fórmula 1. Os Filipes do Brasil, Vettel de volta, Hamilton, Rosberg, gol do Rezende. 3 para o Rezende, 1 para o Bangu. Falei o nome de um alemão, saiu gol. Mas não foi gol da Alemanha. Foi gol do Rezende. O banco do Fluminense já desolado, já preocupado. É importante agora que o Kennedy saia do lado esquerdo. Ele tem que sair daí. Ele tem que achar uma posição para definir jogada. Walter, Lucas pedindo cruzamento para o Lucas. Subiu para fazer o corte. O Daniel botando pela linha de fundo. Aí o Daniel já se levantou, é grandalhão, tem 1,85 m, é forte. Fluminense tem escanteio. Vai lá para fazer a cobrança de escanteio o Fluminense. Tem bolinha anunciando que tem gol. Você vê o Marlon tentando se posicionar. O Fluminense buscando um gol que pode valer a classificação. Marlone vai para a bola. Escanteio. Levantamento, saiu mal. O Jonathan ficou com ela. Na primeira não foi bem, mas na segunda deu toda a sorte do mundo. Errou o Jonathan. E a bola foi exatamente para o goleiro. Ainda bateu nas costas dele. Bolinha anunciando que é gol em São Januário. Marcinho. O Vasco faz 4 a 1 no Volta Redonda. Luiz Paulo lá na ponta esquerda, hein? João Carlos vai para a grande área. Luiz Paulo fez o cruzamento. Bola passa por todo mundo. Vai lá o Giovani. Perdeu. Thiago Galhardo. Tentou o cruzamento. Travou o Marlon. É escanteio. 42 minutos. O Madureira vai chegando à classificação. O Fluminense precisa de um gol. Fala, Juninho. Outro jogador que fez uma belíssima Taça Guanabara.
E o grande perdedor da noite, Luiz, até agora, é o Flamengo. Que ele pode estar perdendo o campeonato hoje. Porque ele perde a primeira colocação, é uma grande vantagem, né? O Fluminense ficar fora de uma semifinal não deixa de ser um insucesso para um time grande, né? Thiago Galhardo, mas o Flamengo dependendo só de uma vitória, mas está classificado, vai disputar, vai ter que buscar na final, se ele for a final, se ele passar pelo Vasco, jogará por 2 empates. Tudo bem, Luiz, mas vale uma Taça Guanabara, vale o troféu. Mas ficar fora, você não acha? Ficar fora da semifinal? É ruim, o é péssimo, é verdade. É mais pesado para o Fluminense, mas a vantagem, e o que o Vanderlei falou sempre, era buscar o primeiro lugar. E ele faz a última rodada precisando apenas empatar. Não, vencer. Precisando vencer para ser primeiro. Luiz. Toninho Andrade está ali pilhado antes da cobrança do lateral. Toma enrolação para a substituição agora do Lindoso. Fala, Thiago Asmar. Essa era a informação. O Lindoso pediu para sair, sentindo dores no tornozelo direito. Sai então o volante número 8, Lindoso. E entra o número 13, o zagueiro Marcelo Tavares. Internautas que participam das transmissões da Globo. 43 minutos, não entendi o Marlon de volante, ele já havia atuado dessa forma alguma vez. Valeu, Maria Luísa de Nova Friburgo. A participação com a gente aqui. O Juninho está fazendo aqui um esforço de memória. Eu acho que nos profissionais ele não havia jogado, mas na base não sei. Luiz é um garoto, na base todos os jogadores mudam de posição. É quase que uma obrigação, muitos só definem a posição. Quando chega ao profissional, o Adriano foi zagueiro e tornou-se centroavante. Um dos grandes centroavantes que poderia estar jogando, lamentavelmente não está. Olha o Walter, tocou de cabeça para o meio da área, fechou o Lucas. Chega para rasgar ali o Formiga, jogou contra o Patrimônio. Jonathan vai saindo, tirou, voltou no Giovani. Foi atrapalhado pelo Rian na hora certa. A bola volta no Jean. Jean entrega para o Giovani. Giovani fez o levantamento, Jonathan saiu mal, o toque do Walter. Gol! Vai pra rede! Aos 44 minutos o Jonathan saiu mal. E o Lucas estava na dividida e o gol é contra. Vamos ver de novo. O Moisés está na jogada, a bola passa pelo goleiro. O Moisés ou o Gilson. Eles são muito parecidos. É o Gilson. Mas que casualidade. Primeira falha do goleiro, certamente. E o toque do Moisés. É o Moisés mesmo na jogada. Gol contra do Moisés aos 44 minutos. Difícil analisar, Luiz. Difícil falar de um lance sobre esse. A bola estava na mão do Jonathan, ele erra, pega no Moisés e entra. O Madureira arrebentando com o jogo, merecendo a classificação. Mas é Fluminense, tem tradição, não desiste, não deixa de ser uma classificação também merecida. Mas é triste pelo futebol apresentado pelo Madureira. E o Fluminense tentando chegar mais uma vez. Vamos a 49, meus amigos. Já estamos com 46. Gol contra, portanto, do Moisés. Mais uma câmera, camisa 6. O goleiro saiu mal, o Jonathan vai passar umas 3 noites sem dormir. E o Moisés, na verdade, a bola bateu nele. Tudo bem, ele tem que contar com uma falha do goleiro, mas o Jonathan vai passar umas 2 semanas com esse lance na cabeça, se terminar assim. É gol contra, né? Gol contra. E quem fez cera foi o Madureira e o juiz ainda dá 4 minutos. Termina Vasco 4-1 no Volta Redonda. Por enquanto, Flamengo e Vasco, Botafogo e Fluminense. As semifinais, Cavalieri saiu, foi no segundo andar e ficou com ela. Cavalieri agora vai gastando o tempo, botou a bola no chão por conta da regra dos 6 segundos.
Entrou o Marcelo Tavares no lugar do Lindoso. Entrou para defender, mas o time tomou o gol. Kennedy. Walter se apresenta. Kennedy fez o cruzamento. A bola passou por todo mundo. Vai ficar na esquerda com o Luiz Paulo. 47 minutos. Sai jogando o Madureira. Neste momento, os 4 grandes estão se classificando. Boa Vista e Nova Iguaçu estão indo por um par de jogos para a definição do outro rebaixado, já que o Barra Mansa, unido com 15 pontos, está caindo. Mas a bola está rolando ainda em Macaé para Nova Iguaçu e Flamengo. E a gente pode ter mudança no rebaixamento e na classificação. E, por exemplo, se o Flamengo faz um gol, o Flamengo vai a primeiro. Nesse momento, Botafogo e Fluminense, Flamengo e Vasco, os times que estão à esquerda com a vantagem dos 2 empates. São 2 jogos na fase semifinal. Mas, como eu disse, o Flamengo faz um gol lá, por exemplo, né? Cai o Nova Iguaçu e o Flamengo toma a Taça Guanabara do Botafogo. Marlone. Aí o Marlone. Lucas ficou atrás. Jogada é com ele. 48 minutos. Vamos para o minuto final. Wellington Silva para o Gum. O Gum vira o jogo para o Walter. Walter para Gerson. O Fluminense vai valorizando a posse de bola. Vai conseguindo uma classificação duríssima, com um gol contra os 44. Bassol está marcando o lateral para o Madureira. O Formiga olha, não tem alternativa. Cobrou, o Walter brigou, ficou com a bola. Bassol está marcando irregularidade no lance do Walter. O Madureira merece parabéns, merece pela bela Taça Guanabara, foi um belíssimo trabalho. E o Fluminense mostra que tradição, que camisa, que história conta também e chama a sorte. Apita Péricles Bassols. De forma heróica, o Fluminense vence o Madureira por 2-1 e está classificado para a fase semifinal do Campeonato Carioca. Por enquanto, para enfrentar o Botafogo. Olha, o Botafogo e Macaé segue jogando, a bola segue rolando. Da mesma forma, estão jogando em Macaé, Nova Iguaçu e Flamengo. Vamos dar uma passadinha no Engenhão? Botafogo vai vencendo, o Macaé vai conquistando a Taça Guanabara. E a falta cobrada a favor do Macaé. O Renan estava ali, de novo capitão. Jefferson segue machucado. Macaé que esse ano vai disputar, a exemplo do Botafogo, a segundona nacional. Olha, o Henrique e o Jobson acompanhando o que está acontecendo no jogo do Flamengo. 48:30 no Engenhão. No Engenhão termina, Botafogo 1, Macaé 0. Jogadores do Botafogo ficam aflitos. Querem saber o que está acontecendo em Nova Iguaçu, então vamos para lá. Vamos para Nova Iguaçu. Finzinho de jogo. O Nova Iguaçu vai escapando do rebaixamento e tirando o primeiro lugar do Flamengo, que vem com o Alexandro. Recebeu. Botou na ponta direita para o Pará. Trouxe para a perna esquerda, o Pará caiu. Pará bateu, se levantou, o jogo que segue. Pará levantou, Marcelo dominou. Levou para o pé direito, bateu Alexandro na trave. Voltou para Eduardo da Silva. Jogou para fora, incrível. Isto é incrível. Lance do Pará. O Pará seguiu. Levantou, Cirino dominou, limpou o Paulo Henrique, bateu, o goleiro defendeu, o Alexandre no travessão e o Eduardo da Silva tentou uma puxadinha ali. Estamos com 47, vamos a 49. Arnaldo César Coelho, Pará dobrou as pernas ou foi pênalti? Foi pênalti. Ele jogou a bola na frente, o zagueiro calçou. E aí o incrível do lance, a grande defesa do Jefferson. E depois o Alexandre bateu com gosto, explodiu. Olha lá o Alexandre agora. Como é futebol, né, Luiz? Às vezes a gente consegue fazer gols dificílimos e fáceis, assim a gente perde. É assim que é o futebol. 47:30. Jogadores do Botafogo ali, o Bill, o Henrique, o Jobson, acompanhando o finzinho do jogo.
O empate dá o título da Taça Guanabara e o primeiro lugar no geral. A vantagem dos empates para o Botafogo. O Flamengo tenta pressionar, o Nova Iguaçu vai se defendendo. O empate vai valendo um salvamento, digamos assim, para um par de jogos contra o Boa Vista. Ainda vai respirando no campeonato Nova Iguaçu. Luiz Antônio, finzinho de Taça Guanabara. Aí o Pará, 48 minutos. E toma levantamento. A bola vai sobrar com o Marcelo. Tentou levantar. Eduardo da Silva, Jefferson. Foi lá e sofreu a falta. E aí, evidentemente, agora o Eduardo da Silva está sendo punido com cartão amarelo. E o Jefferson machucado, jogo parado. Faltava 1 minuto para terminar o jogo, já que ele apontou 4 minutos de acréscimo. Então eu repito, Botafogo, deste jeito, vai conquistando a Taça Guanabara. Será a 8ª Taça Guanabara da história do Glorioso. E a vantagem de jogar contra o Fluminense nas semifinais por 2 empates. E em caso de classificação para as finais, também jogará por 2 empates. Flamengo e Vasco se enfrentam na outra semifinal. Neste caso, a vantagem é do Flamengo. Tem que dar mais 1 minuto nesse caso aí, Arnaldo? Faltava vai dar 1 minuto. E é os jogadores do Botafogo aí? Jogadores do Botafogo comemorando, dançando. O Jobson vai comandando a turma. O Bill olhando, o Henrique. Eles estão todos ali meio atônitos na expectativa. E claro que em primeiro lugar ainda tem um prêmio financeiro maior do que os demais, evidentemente, né? Esse é o lance, olha, o drible do Pará. Por um outro ângulo, a jogada do Pará. Vamos para o fim do jogo. 49-30. Vem o Flamengo no finzinho. Marcelo Cirino. Anderson Pico passou, ele fez o levantamento. Jefferson. Segundo andar, ficou com ela. Uma rodada de tirar o fôlego mesmo. Chutão do goleiro do Nova Iguaçu. Chegada do capitão Wallace. Apita! O árbitro! O Botafogo é campeão da Taça Guanabara de 2015. Pela 8ª vez, o Glorioso levanta a Taça Guanabara. Venceu o Macaé por 1-0, gol de Elvis. Com o tropeço do Flamengo contra o Nova Iguaçu. Olha o gol aí, o gol do título da Taça Guanabara, do primeiro lugar no geral. Chutaço do Elvis, bateu nas costas do Marcelo Lomba e foi para o fundo da rede. Parecido com o gol do Thomas contra o Flamengo, né? Que, por sinal, aquela vitória por 1-0 foi o critério de desempate que dá o título da Taça Guanabara ao Botafogo. Já já nós voltamos. Globo, a gente se liga em você.